Uma característica muito interessante do gênero de fantasia é a forma como diferentes histórias desse mesmo estilo acabam se diferenciando umas das outras por influências de outros gêneros. Por exemplo, Star Wars misturou a fantasia da magia com a ambientação da ópera espacial, enquanto O Senhor dos Anéis reinventou as grandes guerras do gênero épico com criaturas mágicas e artefatos místicos. Só que no caso de Harry Potter, a fantasia foi influenciada por um gênero que parece não combinar muito com magos e feitiços, que foi o romance policial, acredite se quiser. A saga tem crimes misteriosos, investigações de pistas, evidências de suspeitos e vários outros elementos bem tradicionais de suspenses criminais. E para não deixar dúvida, a própria autora de Harry Potter, você sabe quem, que não deve ser nomeada, já assumiu abertamente essa influência do gênero policial, dizendo que os livros da série Harry Potter são whodunits disfarçados. Legal essa entrevista aí, mas o que é um whodunit? O nome desse gênero significa Who Has Done It, que em português seria algo como Quem Fez Isso? Um título que, por sinal, já introduz muito bem a proposta do gênero. Um whodunit é uma história sobre um crime misterioso, onde a identidade de quem cometeu esse crime é investigada por um detetive, até ser revelada no final da trama, como, por exemplo, nas histórias do Sherlock Holmes, ou do Scooby-Doo também, caso você queira um exemplo mais nostálgico e tal. É um zelador! O seu Pacífico! Ao longo dos whodunits, a narrativa vai dando dicas sobre a identidade do criminoso investigado, fazendo o público embarcar na investigação ao lado do detetive. E para que essa investigação seja focada em personagens bem desenvolvidos, muitos whodunits acabam seguindo um formato muito característico, que é o do círculo fechado de suspeitos. Nesse formato narrativo, quando o crime principal da história é apresentado, a trama introduz um número limitado de suspeitos considerados na investigação, cada um com bons motivos para ter cometido tal crime. Uma outra característica bem marcante desse círculo de suspeitos é o cenário onde a história se passa, que tradicionalmente é um ambiente fechado, de onde os personagens não podem sair até que o crime seja resolvido. Esses cenários podem ser grandes mansões, castelos ou até barcos, como no caso do clássico Morte no Nilo, da Agatha Christie, que por sinal foi adaptado nos cinemas com uma atriz que é bem conhecida por quem é fã de Harry Potter. But why should I kill Mrs. Doyle for something that happened years ago? E agora que a gente já entendeu a definição de um whodunit, fica mais fácil entender como esse estilo de romance policial acabou influenciando uma história de magia e bruxaria. No livro Comic Crime, a professora Mary Jean Deemar explica que a literatura britânica desenvolveu um gênero próprio de romance policial, na forma de suspenses com um tom refinado e otimista sobre a sociedade. As histórias desse gênero inglês, de autores como a Dorothy L. Sayers e a Agatha Christie, inspiraram várias gerações de escritores britânicos, incluindo a autora de Harry Potter. E assim a narrativa de romances policiais acabou influenciando a história de Harry, Ron e Hermione. E para comprovar essa influência, a gente pode analisar a estrutura das histórias de Harry Potter, para ver como elas reinventam conceitos de histórias de suspense. O ponto mais chamativo dessa inspiração em histórias sobre crimes é a forma como grande parte da saga Harry Potter é focada em investigações sobre acontecimentos misteriosos causados por pessoas desconhecidas. Por exemplo, quem estava buscando a Pedra Filosofal? Depois, quem abriu a Câmara Secreta? Quem que traiu a família Potter pro Lord Voldemort? Ou então, quem que era o maldito príncipe mestiço? I'm the Half-Blood Prince. Esses mistérios são alguns dos conflitos centrais das histórias de Harry Potter. Tanto que vários deles estampam até os títulos dos livros da saga. Mas o interessante sobre a narrativa da franquia é a forma como o suspense conduz a trama desde o início até o fim dela, antes mesmo desses grandes mistérios principais serem apresentados. Por exemplo, numa das primeiras cenas de A Câmara Secreta, o Dobby avisa o Harry que alguma coisa sombria vai acontecer em Hogwarts. A plot to make most terrible things happen. Esse aviso do Dobby é uma forma da narrativa criar um tom de suspense logo no início da história, antes mesmo da Câmara Secreta ser introduzida.
E essa estrutura é tão marcante que ela vai se repetindo ao longo de toda a franquia Harry Potter. Olha só, no Cálice de Fogo, bem no começo do filme, o Voldemort aparece tramando algum ritual misterioso envolvendo um bruxo desconhecido, muito antes do Cálice de Fogo aparecer na história. E na reta final da saga, lá no Enigma do Príncipe, o início do filme apresenta logo de cara um sequestro misterioso na loja do Olivaras. E logo depois, introduz uma missão secreta que o Draco Malfoy precisaria executar. Tudo bem antes do Harry encontrar o livro do Príncipe Mestiço. Then what's he doing in Borgin & Burkes? Browsing for furniture? Todos esses eventos mostram como a narrativa de Harry Potter desperta a curiosidade do público logo de cara, com um tom de suspense que acompanha todo o desenvolvimento da história, do início ao fim dela. E depois que a investigação dos grandes mistérios da história é concluída, a identidade dos responsáveis pelos crimes é finalmente revelada, exatamente como acontece num whodunit policial clássico, ou num episódio de Scooby-Doo, como a gente falou mais cedo. Uma outra característica do gênero policial que foi reinventada em Harry Potter é aquela estrutura do círculo fechado de suspeitos, com investigações focadas num grupo de personagens reunidos no mesmo lugar. Se os whodunits clássicos se passavam em casas de campo do interior, Harry Potter reformulou essa ideia com Hogwarts, na forma de um antigo castelo isolado do resto do mundo. No cinema, muitas vezes a escola é mostrada em cenas com planos de estabelecimento, com câmeras bem amplas, justamente para situar essa localização bem remota da escola, que é tão distante que só pode ser alcançada depois de horas e horas de viagem. Esse isolamento é muito importante para demonstrar como Hogwarts abriga uma comunidade separada do mundo exterior. Os professores, os alunos e até as criaturas do castelo se mantêm reunidos sob o mesmo teto ao longo do ano letivo, compondo um grupo bem definido de personagens considerados na trama. Por causa desse grupo limitado de personagens da trama, quando algum evento misterioso acontece em Hogwarts, tanto o leitor quanto os personagens da história sabem que o culpado só pode ser um dos presentes no castelo, o que cria um clima de suspense e tensão dentro das paredes da escola. Em Hogwarts, o desconhecido está sempre próximo, escondido em alguma masmorra ou até mesmo andando pelos corredores do castelo, disfarçado atrás de algum feitiço. A função narrativa mesmo de Hogwarts como um cenário fica bem evidente quando a gente compara Harry Potter com outras franquias de fantasia, como O Senhor dos Anéis, que eu também gosto pra caramba, por exemplo. Na Saga do Anel, a aventura se desenrola através de vários cenários super icônicos ao longo da trama, com os personagens viajando por Valfenda, cavalgando sobre os campos de Rohan e finalmente chegando em Mordor. Mas em Harry Potter, Hogwarts funciona como um cenário central da saga, para onde os personagens vão várias e várias vezes ao longo da história da franquia. Se no A Pedra Filosofal os personagens enfrentam um grande conflito em Hogwarts, no Câmara Secreta, no Prisioneiro de Azkaban, no Cálice de Fogo e por aí vai, eles retornam para esse mesmo cenário para superarem outro obstáculo nessa já conhecida escola de bruxaria. Só que o interessante é que, por mais que o castelo seja esse cenário tão recorrente, ele não se torna um ambiente repetitivo. Porque narrativamente, a escola funciona como uma cena de crime que precisa ser novamente investigada toda vez que um novo crime acontece. Dessa maneira, cada vez que um novo evento misterioso acontece no castelo, Hogwarts se torna palco de um whodunit ainda não solucionado. E quando novas magias e feitiços são apresentados aos alunos da escola, novas descobertas podem ser feitas dentro daquelas mesmas paredes já visitadas no passado, fazendo Hogwarts ser um eterno mistério que nunca vai ser totalmente desvendado. Então é isso, meus amigos, esse foi meu vídeo sobre os elementos de suspense e mistério em Harry Potter. Eu fiquei muito tempo tentando entender por que eu achava Harry Potter uma coisa super diferencial dentro da fantasia, né? As grandes franquias realmente têm os seus diferenciais e a respeito de Harry Potter eu acho que essa questão do suspense é o que mais salta
aos meus olhos, né? Por mais que a franquia seja muito mais do que só isso, né? Isso é só um dos elementos que faz Harry Potter ser o que é. Então, enfim, digam aí nos comentários o que vocês acham dessa construção dos mistérios na história de Harry Potter. Se você gostou do vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito. Se quiser compartilhar com os amigos, eu agradeço mais ainda. Se você ainda não for inscrito no canal, convido você a se inscrever, só clicar aqui embaixo. E se quiser me seguir no Instagram, o link também tá aí na descrição. Eu tô sempre falando dos temas de vídeos por lá e coisas relacionadas ao canal e à cultura pop no geral. O link tá aí embaixo. Então é isso, agradeço muito pela audiência, espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Beleza? Eu fico por aqui. Valeu, show! E um abraço.